Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar agora sobre os 12 espias. Quem foram os 12 espias que Moisés enviou para fazer aquela exploração e dar um relatório acerca da terra prometida? Bem, esses 12 espias, a Bíblia fala de qual tribo eles eram, quem eles eram e quem eram os pais deles, né? Eles eram chefes, pessoas importantes dentro da tribo que eles estavam inseridos. E aí nós vamos falar sobre essa perigosa expedição que eles fizeram, tá? Primeira coisa, a gente tem tudo isso aqui para poder falar, são tópicos. Cada uma dessas linhas aqui são tópicos que eu coloquei especialmente num artigo completinho para você no nosso site. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo para você conferir alguns detalhes, tá? Principalmente as referências bíblicas, que está recheado de referências bíblicas lá. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa, quem eram os espias? Então essa coluna do meio são os espias. Do lado de lá você tem as tribos que eles pertenciam, Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Efraim. E aqui você tem os príncipes, você está vendo aqui que a terceira linha, Caleb, está representando a tribo de Judá, e Oséias, que na verdade é Josué, está aqui na tribo de Efraim. Embaixo eu coloquei aqui, ó, somente Josué e Caleb foram fiéis ao Senhor. Dos 12, somente Josué e Caleb foram fiéis ao Senhor. E Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Isso é bem interessante, né? Não é à toa que Moisés, nesse momento, ele muda o nome de Oséias para Josué, tá? Então vamos lá. Isso aqui está no artigo também, para você visualizar lá, tá perfeitinho. Também aqui a gente tem o nome dos pais deles, de cada um, ou seja, para saber de que casa que eles eram dentro dessa tribo. E aí nós vamos agora para o mapa. Até onde foram os exploradores, esses espias? Até onde que eles foram? Esse mapa é o mapa de Israel, tá? Um mapa antigo. E aqui embaixo você tem o Mar Morto, aqui o Rio Jordão, e ali em cima você tem o Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia, Rio Jordão descendo ao centro e vai desaguar no Mar Morto. O povo de Israel estava aqui embaixo. Então o que eles fazem? Moisés fala, olha, sobe pelo Negueb, e o Negueb é o quê? Essa é a região sul de Israel. Então eles subiram por aqui e eles pararam aqui, ó. Eles vieram até Hebron, até esse lugarzinho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, a ponta amarela fica melhor, até aqui. Eles subiram até aqui, tá certo? Aqui em Hebron eles encontraram ali em um vale de Escol, acharam o quê? Um cacho de uva gigante, acharam um monte de coisa ali e levaram, né, dessas frutas como testemunho de que a terra era boa, que a terra é aquela terra que produzia leite e mel, como diz a palavra de Deus. Então eles vieram até aqui e voltaram. Daqui eles espiaram, daqui eles conseguiram visualizar muito do território de Israel, né? E eles voltam dando esse testemunho. Porém, o testemunho deles não foi muito agradável, não. Só um detalhe, enquanto o mapa está aqui também, é o seguinte. Quando eles vieram para fazer essa exploração, eles subiram por aqui. Mas, no tempo em que Moisés morre e Josué avança para conquistar a terra prometida, acontece que Moisés passa para o outro lado, né? Então, por aqui, Moisés vai morrer nesse lugar aqui, onde é o Monte Nebo, tá? Daqui ele avista toda a terra prometida e também ele morre. Josué, então, ele segue daqui, aqui está a cidade de Jericó. Então, ele conquista Jericó e por aqui ele começa toda a sua empreitada, né, que você vai ler lá no livro de Josué, da conquista desse território aí, tá bom? Só para referência, Jericó está aqui e Jerusalém está aqui, ó, tá? Então eles tinham chegado perto de Jerusalém, Jerusalém está um pouquinho mais ao norte, eles estavam aqui em Hebron. Então eles vieram aqui e voltaram para trazer o relatório. Essa informação geográfica, quem fez a nossa aula lá no nosso canal aqui, tem uma playlist chamada Geografia Bíblica, né? Então, quem tem no curso de teologia, além dessa playlist, tem também informações em PDF. Então isso aí é importante para você saber. Muita gente não faz ideia de onde os exploradores passaram. Eles não subiram aqui tudo. Na verdade, eles vieram até Hebron e voltaram, tá bom? Vamos continuar com isso aqui. O que eles deveriam verificar? O roteiro era bem simples, tá? O roteiro deles vai de Números 13, do 17 ao 20, e fala o seguinte: eles tinham que subir pelo Negueb, que é a região desértica ao sul de Israel. Deixa eu voltar aqui.
Então eles deveriam subir pelo Negueb, tá? E chegar na região montanhosa, que é essas montanhas de Judá. Tá? Então esses chamados montes de Judá, aqui onde está Hebron, e voltar. Então esse que era o percurso. Então vamos lá, subir pelo Negueb, entrar na região montanhosa, ver a terra, ver se a terra era boa ou era má, ver se essa terra tinha um solo fértil, né? Ou se era estéril, ver se tinha matas, árvores ou não, tá? Ver se o povo, veja o povo, ele é forte ou fraco, são poucos ou são muitos. Veja as cidades, se são muradas, protegidas ou desprotegidas, né? São fortificadas ou não. E trazer o fruto da terra. Então, quando Moisés envia eles, o propósito era esse. Então, estrategicamente, Moisés faz eles passarem pelo local mais difícil, que é o local mais desértico aqui, porque o Negev é um deserto. Então, eles vêm para um lugar ruim, mas quando eles chegam aqui, eles veem uma terra muito boa. Né? E isso é interessante, porque eles vão entrando, se eles entram para um lugar muito bom, até chegar a Hebron, eles poderiam ter uma outra sensação. Tá? Vamos lá. O que motivou a visita dos espias? Não foi Moisés que simplesmente falou assim, quer saber? Eu vou mandar o povo ir lá e conferir se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Nada disso. Quando você pega aqui em Deuteronômio, capítulo 1, verso 22, Moisés denuncia e diz, então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Então Moisés está dizendo que o povo estava importunando Moisés, solicitando que as pessoas fossem lá conferir se a terra era boa mesmo. Né? Então, obviamente, Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor vai responder aquilo que a gente vê logo no princípio do capítulo de Números. Lá na frente, para os filhos deles aí, é que Moisés vai relatar que os seus pais outrora estiveram ali perturbando Moisés acerca disso aqui, tá? Então, é como se Moisés simplesmente ouvisse a palavra do Senhor falando o seguinte, vou falar com as minhas palavras. O pessoal está duvidando que a terra é boa? Manda eles irem, conferir, né? Então vai lá ver. E eles foram e de fato eles testemunharam que a terra é boa. Porém, o coração deles estava tão fechado que eles promoveram ali um sentimento de anti-êxodo. Eles não queriam fazer o êxodo, ou seja, entrar a ideia deles era voltar para o Egito, né? Você vê isso um pouco antes e em outros períodos aqui também. Então, aí você vai entender o porquê que Israel passou 40 anos no deserto. Então, eles vêm aqui fazer essa empreitada durante 40 dias. E para cada dia, o Senhor contabiliza um ano, tá? Então, Números 14, vai ser o próximo capítulo, no verso 34 diz, segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. Então, eles provocaram a Deus 10 vezes. Aqui, eles chegaram no limite. Deus tira eles do Egito para dar a eles uma terra prometida. Deus prometeu, falou que a terra é boa. Eles começam a duvidar, eles começam a falar, inclusive eles vão falar mal da terra, aqui a gente vê isso, né? Então, nesse caso, os 40 anos que eles passaram no deserto foi consequência da incredulidade. Olha que coisa incrível. Aqui, eles já tinham entrado dentro da terra, os espias já estavam lá. Bastava entrar e conquistar. Mas não. Por causa da incredulidade, eles acabam passando. Olha o que eles diziam. Eles diziam que Deus tirou a gente do Egito. Deus não. Esse Moisés, esse homem aí, tirou a gente do Egito e para a gente passar fome. E era tudo mentira, né? Porque eles tinham comida. E nossos filhos vão morrer, as feras do deserto vão matar nossos filhos, etc. Então Deus fala assim, quer saber? Eu vou proteger o filho de vocês, mas vocês que estão aí murmurando, não vai entrar ninguém, a não ser Josué e Caleb, como a gente sabe bem. Né? Então, quem eram esses 12 espias? Eles eram homens importantes, cada um deles eram homens importantes das suas respectivas tribos, de casas importantes. Tá? Então, quando fala de chefe, é uma pessoa de posição elevada. Um detalhe interessante que eu observei aqui é que o fato de a tribo de Levi não enviar um representante. Tá? Você tem 12 porque Levi não faz parte, mas a tribo de Josué, de José do Egito, né?
José teve 2 filhos, então acaba dividindo José em 2, em Efraim e Manassés. Por isso você continua com 12, mesmo não contabilizando Levi, tá bom? Mas Levi não envia. Por quê? Porque Levi também, a tribo de Levi, os levitas, eles não teriam um território tribal. Eles teriam sim cidades espalhadas em Israel, porque eles precisavam de morar, óbvio, né? Mas não teriam uma tribo localizada aqui no mapa, tribo de Levi. Não, eles estariam espalhados. E qual o propósito de estarem espalhados? Eles precisavam instruir os seus irmãos, tá certo? Então, por que Moisés agora mudou o nome de Oséias, Hoshea, para Josué, Yehoshua? Olha que coisa linda esse aqui, né? Ele é motivado, obviamente, por Deus a fazer isso. Números 13 e 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. É claro que, antes disso, você vai ler os textos bíblicos lá em Êxodo, por exemplo, Êxodo 17, Êxodo 24, Êxodo 32, Êxodo 33 e até no próprio livro de Números, você vê antes que Josué já era chamado pelo nome de Josué e não de Oséias. Mas por que aqui Moisés está explicando? Porque nesse evento Moisés muda o nome de Oséias para Josué, porém quando Moisés vai escrever sobre isso, ele já sabe que o nome dele agora é Josué, então ele sempre relata o nome dele com o nome atual, que é Josué, tá ok? E Yehoshua teve uma missão muito importante e é uma figura, uma tipologia muito rica do próprio Cristo Jesus. Aliás, é bom você saber que tanto no hebraico como no grego, o nome de Josué e Jesus é exatamente o mesmo, tá? Então no hebraico você tem Yehoshua. Essa palavra Yehoshua é o nome de Jesus em hebraico e é o mesmo nome Josué. Então ele tira o nome Oséias, que é Hoshea, que significa salvação, e coloca Yehoshua, que é Deus, né? Yahvé salva. Então ele coloca ali, ou alguém vai pronunciar Jeová salva, né? Então, ao invés de apenas salvação, Jeová salva, que é o nome de Jesus. Por isso, quando Jesus vai receber o nome lá no Novo Testamento, é dito assim: coloque o nome dele de Jesus, ou Yehoshua, que é Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E quem é o povo de Jesus? Aqueles que têm fé em Cristo. Então, ele mesmo salvará. Mas quem é ele salvará? Javé salva, Jeová salva. Esse é o Cristo que está ali, né, dizendo naquele texto então. Vamos lá. Outro detalhe, no grego é o mesmo nome. Você vai conferir isso aí aonde? Em Atos 7:45, tá? Que tem o nome Iesos em grego, e Hebreus 4:8, tá? Também escrito Iesos, tá ok? O Josué é tão especial, não só pelo nome de Jesus ser aplicado a ele aqui então, com uma tipologia maravilhosa daquele que introduz o povo na promessa que Deus fez, né? E assim Jesus também nos introduz no descanso eterno, como está lá em Hebreus 4. Mas aí você observa outro detalhe. De todos esses homens que foram os príncipes aqui enviados, os chefes das famílias enviados ali, de cada uma das tribos, todos eles dizem assim: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Mas ao invés de falar filho, no hebraico está Ben, tá? Você vai ter essa vocalização. Ben significa filho. Ben. Então você tem da tribo de Simeão, Safat ben Hori. Da tribo de Judá, Caleb ben Jefoné. E todos eles é Ben alguma coisa. Mas quando você chega em Josué, não é Ben que está escrito. Olha que interessante, a vocalização aqui é bin, só em Josué. E aí, é difícil até você encontrar uma explicação do porquê está bin e não ben. Ou seja, está com i e não com e. Tá? Mas isso, obviamente, aponta para aquela questão que eu falei. Josué é especial. Entre todos, ele é da tribo de Efraim. Josué, bin, e não ben, bin, num, tá? Informação maravilhosa para a gente aqui. Vamos lá. Agora, o Caleb vai ser o herdeiro aqui da cidade de Hebron. Aqui, ó, né? Ele vai ser o herdeiro da cidade de Hebron. E ali estavam ali os
famosos filhos de Anak, o gigante, os gigantes estavam ali, que não foi problema algum para Caleb expulsar eles dali e derrotar eles. Porém, foi feito todo um terror, né, pelos 10 espias de que nós não conseguiremos, o povo é poderoso demais, mas deixa isso para lá. Primeiro nós vamos falar sobre quem foi Caleb. Eu já fiz um vídeo anteriormente com esse título mesmo, quem era Caleb, o filho de Jefoné, né, o herdeiro de Hebron. Então não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente estenderia muito, tá? O Vale de Escol. Escol significa cacho. É interessante porque isso aqui, por que cacho? E depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas tem um amigo de Abraão, que morava nessa região aqui um pouco antes, chamado Escol também. Então tinha 3 amigos, né? Aner, Escol e Manre, nos carvalhais de Manre, que vai ficar ali, Hebron, aquela sepultura ali em Hebron, onde foi sepultado Sara, né? E eu tinha falado sobre isso também, ali foi sepultado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, ou Leia, tá? Esses 3 amigos estão a referência deles em Gênesis 14, versos 13 e verso 24, tá bom? Então, essa região de Hebron é particularmente muito rica em vinhos. Então, o cacho de uva gigante, que eles carregaram 2 homens para carregar esse cacho, ele estava ali nessa região, tá bom? Então, eu vou ler aqui Números 13, 23 ao 25, fala assim: depois foram até o vale de Escol, né, que não tinha esse nome, passou a chamar por causa desse evento, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Então, veja bem, aquele lugar ficou chamado Vale de Escol, né, porque a palavra Escol significa cacho. Então, por causa daquele cacho de uva, ficou chamado aquele lugar ali de Vale de Escol, tá ok? Deuteronômio 1, quando Moisés está contando isso para os filhos dessa turma toda, no verso 24 e 25 diz assim: eles saíram e foram até a região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram dizendo: é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Então eles testificaram que a terra era boa, porém depois, né, eles colocam um pouco de verdade e um monte de mentira depois também. Então um comentarista diz o seguinte: é provável que não se tratava de um vale, a expressão vale de Escol, né? Mas a torrente do cacho. Então, a expressão vale de Escol poderia ser traduzida como torrente de água, né, do cacho. Tá? O Jerônimo, que fez a Vulgata, né, que traduziu a Vulgata, conta que visitou essa torrente e ficou impressionado com a beleza do lugar. Agora, eles vão até esse lugar e voltam com um relatório. A princípio eles falam: olha, a terra é boa, mas o resto do relatório é desanimador. Acontece assim, lembra que Miriam e Arão já tinham difamado Moisés. Aí agora vem esses agora difamando a terra. A não ser Josué e Caleb, os outros 10 estavam difamando a terra. Então, toda mentira precisa de um pouquinho de verdade para ela ter um pouco de aceitação. Então é assim que vai acontecer agora. Eles confirmam que a terra é boa, né? Eles vão falar assim, olha, Números 13 e 27. Eles mostram o fruto da terra e falam assim: de fato, é uma terra onde mana leite e mel. Ou seja, Deus falou verdade quando eles estavam no Egito. A terra é boa. E esses são os frutos dela. Pronto. Só isso aqui já era suficiente para eles confiar em Deus e avançar e conquistar a terra naquele ano. Né? E aí a gente está aqui no 2º ano desde a saída do Egito. Só para você ter um pouco de referência de tempo. Tá? Mas não foi bem assim, não. A incredulidade, ela produz pessimismo, tá? A fé produz coragem, produz um sentimento de vitória, mas a incredulidade, ela produz sempre o pessimismo, tá? Então, eles viram com os próprios olhos, carregaram com as próprias mãos, eles andaram na terra, eles testificaram tudo isso. Eles falaram que a terra era boa, que mana leite e mel e tudo mais, mas
Quando eles olham para a força do próprio braço, eles se tornam malditos. A Bíblia fala sobre isso, né? Eles começam agora a fazer um sentimento de, como eu disse, anti-êxodo. Ao invés de ir para a terra de Canaã, quer saber, vão voltar para o Egito. Então, se você parar para pensar, eles eram para ter entrado em Israel muito rápido. Lembra quando José manda trazer Jacó do Egito? Aquilo foi rápido. Então, os irmãos de José foram para Canaã e trouxeram Jacó. Eles foram, aliás, 2 vezes ainda, né? Não demoraram 40 ou 80 anos. Não, foi rápido. E aqui eles poderiam ter conquistado essa terra rapidamente. É o que Caleb vai propor nesse mesmo capítulo, mas os outros 10, né, vão fazer mais volume, vão fazer mais zoeira e vai acabar conquistando o coração do povo para a derrota, tá? Então, por que eles se tornaram malditos a confiar em si mesmo? Jeremias 17:5 fala: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, tá? E faz do seu próprio braço a sua força. Então, eles olhando para a sua própria força, eles sabem que eles seriam incapazes, ou eles pensam que seriam incapazes de vencer aqueles homens ali. Mas, na verdade, isso não se confirma. Você olha lá no livro de Josué e eles conquistam aquela terra, né? Anos depois. Então, ao invés deles se contentarem com o benefício que eles estão vendo e perceber que a palavra de Deus é fiel, eles preferem olhar para as impossibilidades, para as dificuldades, olhar para si mesmo, tá? E aqui tem uma grande lição para nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, fala que isso tem que nos servir de exemplo. Então, que a gente não venha aprender, que a gente venha aprender com os erros deles e não aprender a errar, né? Então, toda vez que a gente deixa de olhar para Deus e para a palavra de Deus, a gente foca na nossa própria força. A gente está dando ouvido ao inimigo, que está sempre falando: você não é capaz, você não pode. Então, como é que foi a estratégia de Satanás aqui? Que é claro que está por trás de tudo isso, dessa incredulidade, né? Como é que ele promove isso? O diabo tem sempre um mas para te mostrar, tá? Então, a terra é boa, é verdade, mas... E aí entra toda a questão da incredulidade. Mas o povo que habita nela é poderoso, mas as cidades são muito grandes e fortificadas. Também nós vimos ali os filhos de Anak, nós vimos os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam a montanha, os cananeus que habitam perto do mar e à beira do Jordão, enfim. E assim Satanás agiu, um pouquinho de verdade no começo, né? Lembra que Satanás conhece a Escritura? Está escrito isso, 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 quer dizer, um pouco de verdade, fora do contexto, né? E depois um monte de mentiras, são vários motivos para não querer conquistar Canaã, para você não querer conquistar a sua bênção também. Essa que é a lição que nós tiramos daqui, né? Então, Satanás ele é expert em usar a razão para abater a fé, porque a fé vai muito além, tá? A fé é confiar na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece que não é bem assim. Quando a razão ela toma prioridade no seu coração em detrimento da sua fé, pode ter certeza que você vai ser derrotado. Agora, quando você... Não é que a fé seja irracional, mas a fé vai além da razão, tá certo? Agora vamos analisar os argumentos. O povo da terra é poderoso. Ora, para e pensa. Deus que tirou eles do Egito, da mão de Faraó, abriu o Mar Vermelho, fez as 10 pragas no Egito, sustentou eles no deserto, até aquele momento, e tudo que eles viram. Existe um povo poderoso para enfrentar o Deus Todo-Poderoso? Não, foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que apareci para Abraão, Isaac, Jacó, né? Mas pelo meu nome, e agora ele fala o nome para Moisés, né? Lá na sarça ardente. Então, outro detalhe, o próprio Deus é quem ia na frente deles. Isso é uma coisa importante. Eles deveriam saber, a nuvem estava ali, né? De dia e de noite, tinha aquela coluna de fogo. Eles tinham tudo para poder crer que Deus iria liberar aquela terra para eles, mas eles estavam realmente com o coração apegado nas coisas mundanas, né? As cidades são fortificadas. A primeira cidade que Josué conquista vai ser qual? Lembra que eu falei? Josué entra por aqui e conquista Jericó, cidade murada. Como é que Deus faz? Roda 7 vezes aí, 7 dias e tal, uma vez a cada dia, e no 7º dia você roda 7 vezes, vai tocar a trombeta, pum, as muralhas caíram e pronto. Qual a dificuldade? Qual é o grande problema aí para Deus? Nenhum, né?
Ou seja, aí você vê o contraste da fé e para a razão. Se você ficar raciocinando, você vai falar assim, não, mas não tem lógica, vou ficar tocando trombeta. Se Deus tivesse mandado a gente fazer, sei lá, alguma ferramenta para poder quebrar essas portas, algo assim, mas tocar trombeta não faz sentido. Então, é por isso que esses 10 nem participam de nada disso aqui, porque os incrédulos iam ficar ali sempre atrapalhando a conquista da terra. Afinal de contas, né, eles não queriam mesmo tomar posse da bênção. Então, e outra coisa, para e pensa, o próprio Deus que impediu de Babel, a Babilônia, né, que a Torre de Babel, ser edificada, não podia destruir essas cidadezinhas aqui? Né? Esse povo também não pensa, não. Aí vem uma série de coisas aqui que eu coloquei no artigo, não vou falar agora, senão vai ficar grande demais. Quem eram os amalequitas, quem eram os heteus, quem era, ou hititas, né? Quem eram os jebuseus, quem eram os amorreus, quem eram os cananeus e os filhos de Anak, os gigantes que estavam ali no território de Hebron, a qual foram vencidos, de certo modo, facilmente. Eles foram vencidos, né? Que eles aterrorizaram ali, aquela estratégia do medo, do terror que eles usaram para tentar não entrar na Terra Prometida, de fato eles não entram e esse pecado vai custar caro para eles, tá? Então, no meio de tudo isso, você tem uma voz de um atalaia chamado Caleb, tá? Então, o povo amedrontado, Caleb se levanta, né, plena confiança em Deus. Ele diz o seguinte, Números 13, 30. Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra. Pronto. É simples, a gente já foi lá, viu que a terra é boa mesmo, Deus é fiel, Deus falou e cumpriu. Vamos tomar posse da terra. Mas, infelizmente, né, os outros espiões lá, os espias, não estavam confiando nem em Deus. Então, o que eles falam? Eles respondem, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Quando eles falam isso, no fundo eles estão dizendo, é mais forte do que nós e o nosso Deus. É isso que está ali entrando em xeque, né? Então, mais forte do que nós, ele está dizendo literalmente, a palavra no hebraico aqui é mimenu, que também pode ser traduzido do que ele. Isso é um comentário do Rashi. Eles disseram em referência a Deus, por assim dizer. Ou seja, nós não podemos, a ideia dele é nós não podemos atacar aquele povo porque eles são mais fortes do que o nosso Deus. Porque quando se fala de nós, você está falando de nós, mas por trás de nós ou na frente de nós, você tem o Deus nosso. Então eles estão dizendo, aquele povo é mais forte do que o nosso Deus. E isso foi o grande problema que eles difamaram o Senhor e também vão difamar a terra agora, né? Então a Bíblia diz assim, no verso 32, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ora, mas que incoerência! Eles viram a terra, testificaram que a terra era boa, e agora está falando que a terra é terra que devora os moradores? Como assim, se ela sustenta muitas pessoas lá, inclusive homens grandes? Eles estavam olhando com os olhos naturais, e por isso que eles tinham medo de enfrentar aqueles homens. Mas se eles olhassem com os olhos espirituais e crescem na promessa, Deus daria a eles a vitória facilmente. Eles estavam com um espírito de covardia. Isso está aqui, ó, Paulo fala em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia. Devemos ser ousados, né? E a incredulidade deixar eles cegos espiritualmente. Então, embora eles viram, parece que eles não viram nada. Eles não conseguiram perceber nada. E aí eles passam a difamar a terra. E aí, obviamente, eles estavam sendo boca do diabo ali para contaminar a congregação, tá? Então, a nação inteira estava congregada, ouvindo isso aí. O povo começa a entristecer. Eles mesmo trouxeram o fruto da terra. E quando eles estão rebatendo Caleb ali, você vê que são palavras contraditórias. Essas palavras contraditórias é fruto de rebeldia, que a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Tá? Então, eles estavam aliando-se a Satanás nesse momento, quando eles difamam ao Senhor e difamam a terra prometida. Então, as murmurações dos israelitas rebeldes e o desprezo na terra era o quê? Sintoma de incredulidade. O salmista vai dizer o seguinte, Salmo 106, verso 24 ao 25. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário,
murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Olha que coisa triste, né? Mas olha que coisa linda você ter dois homens fiéis ao Senhor, Josué e Caleb. Os 10, eles vão usar a estratégia do exagero, né? Eles vão sempre potencializar a dificuldade, eles vão sempre colocar ali, eu vou fazer um comentário aqui depois sobre a palavra usada aí para Néfilins e coisas desse tipo aqui, depois se você quiser ver, está lá no nosso artigo. E a derrota dos gigantes Anaquins, os filhos de Anak, tá? Eles foram todos derrotados dentro de Israel, só ficaram mesmo os que estavam fora do território de Israel, que estavam no território filisteu, tá? E aí, isso mostra que aquele tom assombroso, tá, dos 10 espias covardes não passava de uma alegoria amedrontadora. Eu vou ler o trechinho aqui, Josué 11, verso 21 e 22. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaquins, os filhos de Anak, da região montanhosa de Hebron, que vai ficar com Caleb, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu à terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns, território dos filisteus, né? Então Josué abençoou o Caleb, para encerrar esse nosso vídeo aqui. Em Josué 14, 13 e 14 diz assim: Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E Josué 14, 8 diz: Quando conquistaram a terra prometida pelo Senhor, ao solicitar, isso aqui é meu comentário, né? Quando conquistaram a terra prometida pelo Senhor, ao solicitar a cidade de Hebron, Caleb disse a Josué, aqui está o verso: Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo. Irmãos no sentido de parentesco geral, porque eles não são irmãos literalmente, né? Se você olhar, cada um é de uma tribo diferente, mas fala-se no hebraico irmãos no sentido amplo também falando de nação, tá? Por exemplo, Pedro vai se levantar em Atos 2 e vai falar assim, irmãos israelitas, né? Essa expressão, varões israelitas, irmãos, ou, por exemplo, quando Abraão chama Ló de seu filho, porque a palavra ali está relacionada a um parentesco. Então vamos lá, ele diz: Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Enquanto os 10 colocaram medo no povo, ele perseverou em seguir a Deus. E o que ele diz? Você lembra o versículo que ele falou? Olha o que ele disse, ó. Vamos subir agora e tomar posse da terra. Então, quando alguém está perseverando em seguir a Deus, ao invés de medo, ele vai inspirar você a coragem. Olha que lição maravilhosa. Quem persevera em seguir o Senhor, anima os outros e não amedronta o povo de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, né? E nós vamos para o próximo estudo, se Deus quiser. Peço que ore por nós. Deixa aí gostei para o YouTube saber que você gostou. Compartilha com outros irmãos, com vários irmãos que você puder aí e ore por nós. Tudo bem? Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.